Bom dia, estamos aqui no Clube Mercês. Oi gente, eu sou o Henrique e eu vim falar do Clube Mercês, que fica localizado ali em Santa Felicidade. Eu vim falar do plano familiar deles, que custa R$ 1.500, pagando por mês, de 12 meses ele fica R$ 150. Ele está incluso você e seu esposo ou seu cônjuge e crianças até 21 anos ou 24 anos, depende das regras que eles colocam no contrato residual. Lá no clube eles têm aulas de futebol, vôlei, basquete, eles têm punhobol, eles têm aula de circo, eles têm aula de passinho e de dança de salão, que está incluso daí no seu valor de sócio. E eles também fazem eventos abertos dentro do clube para sócios. E também, se você quiser alugar uma quadra ou algum espaço deles, se você for sócio, você paga com desconto maior. Oi, eu sou o João, a gente está aqui no Clube Mercês e eles possuem 4 quadras, na quais são 2 de campo sintético, uma é o campo natural de grama oficial e uma é a quadra suíça natural. O horário deles é de segunda a sábado, sendo das 8 até a meia-noite, e de domingo é das 8 às 8. Bom dia, pessoal, a gente está aqui com Amaury, sou Oriente Júnior. Amaury, qual que é a sua formação? Eu sou formado em Educação Física, pós-graduado pela PUC Paraná. E por que você escolheu essa formação? Escolhi Educação Física porque eu era ex-atleta, então assim já tinha uma aptidão nessa área e isso me levou a continuar trabalhando com esporte. Que legal. E quantos anos que você está na área de técnico? Eu tenho 21 anos de formado, na área de técnico eu estou aproximadamente uns 18 anos. Oi, tudo bem? Eu sou a Lauren e hoje eu tô aqui com a Amaury e eu vou perguntar para ele agora, Amaury, quantos estagiários e professores formados vocês têm aqui no Clube Mercês? Olha, hoje nós temos 6 professores formados e 8 estagiários. E para quem são destinadas as atividades do clube? As atividades do clube, em geral, são para a comunidade, das proximidades aqui de Santa Felicidade. Enfim, é aberto para todas as pessoas que querem participar do clube, de alguma atividade. Fala galera, meu nome é Jonathan e eu estou aqui com o Amaury e vou estar fazendo algumas perguntas para ele. Quantos treinos de futsal tem durante o dia? Olha, de futsal nós temos 3 vezes na semana. Então a gente começa a partir das 14 horas e vamos até às 19 horas. No campo nós temos 4 vezes na semana. E qual que é o seu trabalho aqui no futsal? Então, aqui eu sou o treinador de futsal das categorias do Sub-10 ao Sub-14, né? Responsável para ministrar os treinamentos aqui para as crianças. Nós temos 2 grupos, temos os grupos das crianças que são federadas, que participam de competições a níveis da federação, e temos também os meninos que disputam as ligas paralelas, né? Então eu sou responsável por todas essas categorias. Pelo menos temos 2 equipes em cada categoria. Oi, gente, eu sou a Maria. Oi, eu sou a Bruna. E agora a gente vai perguntar um pouquinho sobre para o que você está preparando o seu time no momento. Primeiramente, nós temos que entender que o Hope é um clube profissional, nós temos atletas profissionais, né, que disputam competições profissionais. Então, o intuito do Hope é preparar os atletas, né, as crianças, para o campo, para que eles possam se tornar jogadores futuramente. Então, assim, mas dentro do futsal, nós hoje participamos das competições de algumas ligas paralelas, que são para crianças não federadas, que a gente chama. O que são crianças não federadas? Que não são inscritas pela Federação Paranaense de Futsal, né? Então, nós teremos agora, o mês que vem, a segunda fase do Campeonato Paranaense, né? As nossas categorias Sub-10, Sub-11, Sub-12, Sub-13 estarão disputando a segunda fase, com grandes possibilidades de ir para a terceira fase, começar a viajar para o interior do estado, né? E teremos agora, no próximo final de semana, em São José dos Pinhais, a Brasil Cup, que é uma competição onde vem várias equipes do interior do Paraná, vem equipes de Santa Catarina, e nós também iremos participar dessa competição. Eu gostaria de saber se você tem alguma metodologia para aplicar os treinos nos seus alunos. Eu penso o seguinte, né? Quando a gente tá falando de criança, a gente precisa pensar na seguinte questão: as habilidades motoras básicas da criança. Então eu preciso desenvolver dentro de uma proposta de treinamento onde eu possa atingir quais são essas habilidades motoras básicas, manipulativas, locomotoras e estabilizadoras. Então eu preciso fazer com que o meu atleta ele se desloque de várias maneiras, eu preciso fazer com que o meu atleta ele tenha manipulação desse material, no nosso caso a bola, né? E precisa ter equilíbrio, né? Então são habilidades que a criança precisa desenvolver para se tornar um atleta, né? Então dentro dessa metodologia eu trabalho com o que a gente chama de jogos globais ou jogos sistêmicos. O que é isso? São jogos reduzidos,
onde nós trabalhamos um 2 contra 1, 2 contra 2, 3 contra 2. Eu, particularmente, não tenho nada contra. Eu não trabalho com trabalho analítico. Dificilmente eu trabalho com trabalho analítico. Que trabalho que é o trabalho analítico? É trabalho de fundamentos. Trabalho de passe, cabeceio, domínio. Eu não trabalho isso. Por quê? Porque dentro de um jogo sistêmico, todos esses fundamentos eles estão envolvidos, estão inseridos. Então, quando eu dou um joguinho num 2 contra 1, por exemplo, a criança domina, a criança passa, a criança se desloca, a criança chuta. Então, todos os fundamentos estão envolvidos ali, né? Então, dentro de um perfil de um atleta, de jogador de futebol, de futsal, está inserido o quê? Quais os elementos envolvidos? É a parte física, técnica, tática e emocional. E quando eu trabalho com jogos estruturados ou jogos globais, todos esses elementos estão envolvidos numa atividade só. Muito obrigada. Eu queria saber um pouquinho como é seu dia a dia sendo técnico aqui. Então, na verdade, assim, a gente tem que pensar assim, enquanto professor, que o professor não é só o momento que estamos aqui. Na verdade, a aula que eu vou dar hoje, a gente já se prepara muito com antecedência em casa, estuda bastante, qual é o objetivo das atividades. Eu procuro sempre, dentro do meu planejamento, eu sempre procuro fazer um trabalho progressivo para as crianças. Então, a gente começa lá com um trabalhinho bem básico e a gente vai criando uma complexidade dentro disso. Então, a partir do momento que eu chego aqui às 14 horas e vou embora às 20 horas, todos os treinos eles são idênticos. Seja o treino da transição ou o treino da equipe federada, é o mesmo treino. Só que a maneira que eu lido, que eu trato com essas crianças é uma maneira diferenciada. Porque alguns tecnicamente têm uma evolução maior que os outros, então a gente precisa ter esse ajuste, né? Então eu me preparo muito antes de pisar aqui no clube, né? Preparando todo, fazendo o planejamento semanal das aulas que eu vou aplicar com eles aqui. Quantas horas você trabalha por dia? Aqui no futsal eu trabalho 2, 3 vezes na semana, 6 horas por dia. E se você não fosse técnico, que outra profissão você teria em mente? Se eu não fosse técnico, eu acho que eu seria professor de escola mesmo, né? Porque eu acho que a questão de você formar a criança em todos os segmentos e todos os âmbitos está no DNA, né? Quando a gente escolhe uma profissão como essa, acho que é difícil pensar em outra. Quais são, na sua visão, quais são os pontos positivos e negativos da sua profissão? O ponto negativo é fácil. Eu acho que nós somos pouco remunerados. Não só na área do futebol, mas o profissional de educação física de um modo geral. Haja vista que nós cuidamos da saúde, cuidamos de pessoas, tratamos com pessoas. Eu acho que poderíamos ser um pouco mais valorizados nesse sentido, né? E pontos positivos, eu acho que o fato de você poder também trabalhar em vários segmentos, né? No mesmo dia, de repente, você está numa academia, você está num clube e você está num parque. Né? Então acho que isso é, para mim particularmente, do que você ficar num lugar preso ali 8 horas por dia. Eu acho essa facilidade de você usar uma bermuda, usar um boné, usar uma roupa mais... muito mais liberdade. E você também, além de tudo, você ter a resposta imediata que é o teu aluno. Eu acho que isso é incrível na vida de um professor. Você poder ter esse feedback com ele e ver a evolução dele gradativa. No momento do jogo você se sente mais nervoso? Cara, por incrível que pareça, assim, o resultado pra mim, claro que sempre é bom ganhar. Mas assim, quando você coloca em prática uma atividade, você treina aquela atividade, você vê que o teu atleta não consegue ou não realiza ou não faz aquilo que você pediu. Acho que é o momento que eu fico mais nervoso e mais estressado no jogo. Foi o que eu imaginei ali. Porque você treina, por exemplo, tem uma jogada de pra ele ensaiar um lateral ali, que é uma jogadinha bem simples de fazer. Ensaiada, né? E eles não fazem. Em futsal isso faz toda a diferença, entendeu? Então, assim, se eles não fazem, eu tenho que refletir o que está acontecendo de errado. Será que é a minha metodologia, a minha pedagogia, meu ensino pedagógico que não está fluindo? Ou a dificuldade deles tomarem uma decisão diante da pressão que eles estão sofrendo? Então, mas isso que é o legal da nossa profissão. E daí faz você refletir e pensar no que você pode melhorar. E qual que é a resposta que eles dão? Por exemplo, aquilo que você treina faz com eles no treino e no jogo, qual que é o índice assim, de aproveitamento deles assim, de fazer aquilo que você pede? Isso é muito relativo, né? Porque isso depende muito da categoria, né? Depende muito da criança, mas assim, de um modo geral, quando eles executam, no nosso caso que estamos aí há 3 meses com esse projeto, e eu já vejo hoje eles fazendo algumas jogadas ensaiadas, tendo uma dinâmica de jogo diferente, até porque nossos atletas, a maioria deles vieram do campo. E assim, o futsal e o campo são esportes totalmente distintos, diferentes, a dinâmica de jogo é totalmente diferente.
Então o nosso grande desafio aqui no Hope foi fazer com que eles perdessem um pouquinho desse vício do campo, né? No dominar uma bola, na transição de espaço, né? Então o nosso maior desafio é justamente esse. Quando isso acontece, né, e a gente percebe essa evolução nesses últimos 3 meses, a gente fica muito feliz com o resultado.